Em novas conversas com a Copel, o Atlético Paranaense fica muito próximo de negociar os seus name rights da Arena da Baixada. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as informações de possíveis valores que podem ser firmados aí com a telefonia. Além disso, será que esse dinheiro vai inteiramente para o Atlético Paranaense? Pode ser fechado, inclusive, nessa temporada de 2022 e como isso pode beneficiar o Atlético Paranaense nas próximas temporadas. Esse será um principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada pela repórter Monique Vilela, da rádio Banda B. Muito obrigado aí a eles também por essa cobertura do Furacão, que garantiu negociações muito bem encaminhadas com a Copel Telecom, que foi adquirida aí pelo Grupo Bordeaux, ainda no ano de 2020, que vai escolher o novo nome de um possível name rights do estádio do Furacão, que é a Copel, que já patrocina o Atlético desde o final de 2021, mais ou menos ali por volta do mês de outubro, e inclusive já havia iniciado essas conversas para uma eventual aquisição dos name rights da Arena da Baixada, fechar ali o combo completo, além do patrocinador master, também o nome do estádio Joaquim Américo. Essas conversas evoluíram, até eu gravei um vídeo sobre esse assunto no mês passado, vou deixar o link aqui no final também para vocês acompanharem, mas ainda não tinha essa atualização que foi confirmada aí pela rádio Banda B, que essas negociações com a Telecom está assim muito bem encaminhada. Então, como foi adquirido por esse grupo Bordeaux, por mais ou menos um valor de 2,3 bilhões de reais, foi vendido ainda em agosto de 2020, mas eles só puderam fazer a operação total da empresa a partir da metade do mês de junho de 2021, ou seja, demorou para ter essa aquisição completa por conta dessas burocracias. Enfim, uma empresa que era praticamente estatal, cuida de grande parte da telefonia do estado do Paraná. Então pode sim adquirir os name rights da Arena, está assim muito bem encaminhado, e não vai ser com esse nome de Copel Telecom, tá bom? Vai escolher um novo nome, inclusive vai ter uma votação popular, pode se chamar Nova Telecom ou Liga Telecom, quem sabe sendo uma Arena, Nova Telecom Arena ou algo do tipo, tá bom? Pode ser uma tendência para o Furacão nos próximos anos. O mais importante isso, com toda certeza, é uma situação que a gente infelizmente vê muito pouco aqui no futebol brasileiro. Os name rights pode contar nos dedos. O próprio Atlético Paranaense foi um dos times que iniciaram essas aquisições lá em 2005 com a Kyocera. Atualmente a gente vê exemplos como, por exemplo, do Corinthians, o próprio Palmeiras, mais recentemente com o Atlético Mineiro, mas para mim a mesma coisa de um time hoje disputar um campeonato brasileiro sem ter um patrocinador master, é algo praticamente impossível, e daqui a uns anos a gente espera pelo menos olhar para trás e ver aí com esses olhos a quantidade de dinheiro que os clubes deixam no bolso. O Atlético sempre revolucionando questões aqui, principalmente dentro do cenário nacional, já está correndo aí contra o tempo para fechar esses novos acordos com a Copel. Não tive informações a respeito de quanto será, tá bom, esse contrato do Furacão, mas eu fiz uma estimativa comparando aí, por exemplo, os acordos fechados aqui em território nacional nas últimas temporadas. Se a gente considerar os 5 maiores acordos de name rights fechados nos últimos anos, vamos ver na primeira colocação o Corinthians e também o Palmeiras, num contrato de 20 anos de duração por 300 milhões de reais, com a Allianz e também a Neoquímica. Em segundo lugar aparece o Atlético Mineiro, que fechou com a MRV a construção aí do seu estádio, além de um pagamento de 60 milhões de reais por 10 anos de duração dos name rights do estádio, tendo ali mais outras formas de estender esse seu vínculo. Terceiro lugar fica a Arena de Salvador, e também lá em Pernambuco, no caso em Salvador fica sendo a Fonte Nova, e em Pernambuco a Arena de Pernambuco, que foi negociado em 2013 ainda com o grupo Petrópolis, dono aí da Itaipava, mais ou menos valores por 10 anos de contrato de 51 milhões de reais. O Furacão já aparecia logo aí na sequência, quando teve esse contrato com a Kyocera, empresa japonesa, que foi firmado ainda lá no ano de 2005, o primeiro time aqui do futebol brasileiro a fechar esse tipo de vínculo. Durou até 2008, com o Furacão recebendo aí aproximadamente $1 milhão anuais. Encerrou esse seu vínculo porque previa aí que poderia ter uma valorização maior desse seu contrato, enfim, de números mais vantajosos para o Furacão, por conta do Joaquim Américo ser escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Acabou que não chegou aí outros parceiros para a equipe do Furacão, podendo retornar agora nesse ano de 2022. Então, se a gente for comparar o próprio contrato com a Kyocera, os outros fechados agora mais recentemente
dentro do território nacional. Cheguei mais ou menos uma estimativa que a Copel pode adquirir, né, os name rights da praça esportiva por mais ou menos entre 150 a 250 milhões de reais, tá bom? Não vejo por 20 anos de duração. Caso foi pela metade do tempo, né? Aí com toda certeza mais ou menos a metade do valor total. Então no mínimo que eu acho que o Atlético negociaria por 20 anos de duração seria aí uns 150 milhões de reais. Esse valor nunca é pago de uma parcela só, tá bom? Pode ser aí tanto anual quanto mensal. Se a gente fosse considerar essa venda aí para a Copel por 150 milhões de reais, daria aproximadamente 7 milhões e 500 mil anuais para o Furacão. Isso por mês giraria em torno de 625 mil mensais. Caso o Furacão consiga, inclusive, um contrato ainda mais vantajoso, por exemplo, de 250 milhões de reais, daria aproximadamente 12 milhões e meio por ano, e isso por mês 1 milhão e 40 mil reais, com toda certeza, né? Sendo um valor ainda mais alto. Mas como eu disse, pode beirar essas faixas, tá bom? Não acho que chegue ao nível do Corinthians e do Palmeiras, porque realmente foram contratos aí assinados com outras empresas até maiores, né? Como a Neoquímica e também no caso da Allianz, e também por estar de São Paulo, enfim, tem a população maior. Mas Curitiba também não fica muito atrás. Acho que o Atlético pode sim negociar ali o melhor tipo de contrato possível. Pode até chegar nessa casa de 200, 250 milhões por um contrato de 20 anos de duração. Quero saber a sua opinião, se você acha que é justo, se você acha que não, tá bom? Lembrando que assim, nessa aquisição dos name rights, apenas muda o nome da praça esportiva, que com toda certeza o torcedor pode chamar da forma que quiser, né? Ou Arena da Baixada, ou Joaquim Américo, ou nesse caso aí, né, podendo ser escolhido ou Nova Telecom e também Liga Telecom. Vamos ver os próximos passos da Bordeaux, que adquiriu aí, né, a empresa paranaense ainda lá no ano de 2020, negociação de 2 bilhões e 300 milhões de reais, mostra aí que tem uma grana no bolso, pode sim o Furacão conseguir bons negócios. É algo que afeta muito menos do que, por exemplo, um clube empresa. Até gravamos alguns vídeos sobre o Furacão também, vou deixar no final para vocês acompanharem, porque, por exemplo, uma empresa pode chegar, às vezes mudando a cor, um escudo, até mesmo acrescentando algo ali que não esteja dentro das características iniciais e históricas do clube, mas por outro lado, os name rights é algo mais básico, né? Apenas a mudança do nome da praça esportiva. Tem que ver essas coisas também em relação à realização de shows, eventos, enfim, que fica aí por conta da empresa que está adquirindo, mas com toda certeza é um bom negócio para o Furacão colocar mais uma grana no bolso e também da empresa, né, que está ali expondo mais para um número maior de consumidores. O Atlético Paranaense, que nem precisa desse dinheiro assim desesperadamente, é um time bem organizado, um dos principais, inclusive, do futebol mundial. Com toda certeza isso pode ajudar para realizar, né, o melhor tipo de contrato possível. Não é uma grana que vai mudar a história do time, tornar aí no maior, gigante, enfim, do futebol mundial, mas com toda certeza agrega, pode fazer inclusive contratações maiores, investir em alguma outra coisa que o clube esteja interessado. É sempre um dinheiro muito bem-vindo. Quero saber sua opinião, torcedor do Furacão, a respeito dessas negociações. Deixe seu comentário aqui embaixo também, que é muito importante para mim. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!